Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um fechamento de mercado, tá? Fechamento de mercado dia 27/12. Vamos bater um papo sobre índice dólar, mais gatilhos operacionais, né? E leitura de contexto, né? Que a gente sempre acaba realizando um pouco por aqui. Se estiverem escutando um barulho de uma respiração, é meu cachorro que está embaixo aqui. Vamos ao que nos interessa no dia de hoje, tá? Dia de hoje, pessoal, abre num gap de alta, certo? Temos aqui um gap de alta já na abertura do dia. E gap de alta, né, normalmente ele nos remete a interesse comprador. Por que interesse comprador? Porque normalmente, né, aqui você teve o fechamento do dia anterior, então o preço teve uma big barra, né, que faz com que o preço abra aqui, ó, nessa região. E normalmente, por que interesse comprador? Né? Normalmente o que a gente faz? A gente vai traçar FIBO, né, por exemplo, da máxima dessa movimentação a esse fundo e vai observar os níveis de retração. Né? Aí o preço pode corrigir, por exemplo, até os 50%, voltar a subir, mas para que ele volte realmente a subir, ele precisa necessariamente, né, renovar esse topo, porque sem uma estrutura de alta saudável não tem como o preço seguir. Tá? E aqui, né, dentro do nosso operacional, hoje foi um dia bem melhor que o dia anterior, né, porque teve bem mais gatilhos, né, gatilhos mais interessantes. Tá? A que me refiro. O dia anterior, né, tivemos essa lateralidade, então o preço ele abre fora dessa lateralidade em um FAB 4 de compra, então tinha um bom contexto comprador. Porém, as barras, né, acabaram não nos dizendo isso, né, no dia de hoje. Tá? A gente cria a ideia da possibilidade de uma correção, né, uma volta em V, um cup handle, tá? Mas para ter o cup handle ele precisa primeiro, né, chegar aqui em cima, né, porque sem um rompimento não existe um cup handle, né, então seria só mera especulação. E no dia de hoje, né, aqui é um gatilho, tá, pessoal? Um gatilho operacional, só que ele não é uma boa barra, tá? Por que ele não é uma boa barra? Né? Primeiro porque ele não rompe a barra anterior, então você não consegue ver demonstração de interesse nessa barra de entrada. Então, apesar dela ser uma barra de sinal, ele acaba não sendo o melhor gatilho, melhor barra, né, de entrada por conta disso. Pagaria alguns pontos? Pagaria, chegou a pagar 240 pontos. Tá? E o preço, né, aqui quando ele começou a corrigir, né, ele acabou ficando aqui numa certa trap zone, né, porque ele fica aqui entre a 9, entre a 20 e a VWAP. Então não tem um bom alinhamento entre as médias. E aí, né, você vê que nenhuma barra de alta no dia de hoje ela rompe, né, a anterior, a máxima dessa barra está aqui, tá? Essa barra aqui, que foi a barra que tivemos, né, o gatilho de sinal, ela está contida dentro da anterior, a próxima contida, a próxima também, tá? Então não tivemos, né, nenhum rompimento de alta, uma movimentação que é para ser interessante de alta, os comprados estavam bem tímidos, né? E isso aqui se deslocou, né, de certa forma, em uma lateralidade ascendente, tá? Depois, o primeiro gatilho de venda que você tem é esse aqui, ó. Essa é um gatilho, né, de reversão. Ele reverte várias máximas, várias mínimas anteriores, tá, o seu fechamento, e ele fecha abaixo, né, realmente das últimas 5 mínimas. E esse aqui foi a primeira possibilidade de entrada. Ela era bem precoce, né, porque a princípio aqui você não tinha nenhuma estrutura clara, né, a única coisa que você tinha é que o preço renovou, né, não renovou máxima, tá? Falhou aqui na renovação de máxima. E a princípio ele poderia, né, vir renovar mínima a partir do momento que ele falha, né, em renovar máxima. E aí, esse seria o seu primeiro gatilho operacional. Então você tinha uma oportunidade de vender aqui com um stop aqui em cima. E aí você surfaria, né, toda essa movimentação. Esse gatilho realmente ele é mais complexo. Né? Por quê? Porque ele ainda não tinha uma estrutura favorável a gente. A única coisa que você tinha visto era a falha de máxima. Então faltava um pouco mais de informação. Aqui isso daqui encerra, né, essa ausência de informação, né, porque aqui você tinha a princípio uma lateralidade inicial e aqui você tem, né, um rompimento, e aqui tem gap já. E aqui a gente já comentou, né, no grupo lá que a partir desse momento aqui, né, a gente tinha a possibilidade de alvos, né, e aí você poderia começar seu dia, né, traçando os alvos já do intraday, né. O primeiro alvo praticamente já estava ali na cara dessa movimentação, o segundo alvo aqui e o terceiro alvo aqui, né. Eu esperava um dia mais lateral, mas acabou tendo ampla continuidade. E o que levou, né, a essa ampla continuidade, né, pessoal? E aí a gente vai trabalhar alvos maiores, né? Quando você já tem os alvos menores muito rápidos, né? Aí você vai pegar essa lateralidade toda aqui, ó, do topo, né, até o fundo rompido, e aí você vai puxar alvos. E foi exatamente aqui, né, na mínima do dia, tá? Então,
toda essa movimentação aqui, o primeiro alvo dela projetado para baixo, né, em 109,50, foi a mínima aqui, tá? O que mudou, né, pessoal, aqui, ó. Aqui você via boas barras de dúvida, dojis, barras sobrepostas, aqui começou a ganhar um pouco de impulso, fez uma correção, voltou a cair. Aqui as coisas mudaram um pouco, né? Então aqui levava a possibilidade de ter continuidade. Por quê? Porque bem aqui formou um microcanal, né? E quando forma microcanal, muitas vezes esse microcanal vai migrar para uma possibilidade de canal estreito. E nem isso ele acabou formando, né? Porque acabou não tendo nem barras de correção, né? Teve essa barra de pausa aqui, mas logo em seguida mais continuidade, até o alvo da lateralidade maior, né? Ainda assim desceu mais 800 pontos, tá? Depois que deu o alvo, né, da lateralidade ampla projetada, lógico, você poderia trabalhar aqui pivôs menores, né? Você poderia pegar esse fundo, aqui também projetar, você também chegaria, né, em algumas possibilidades. Ó. Aqui ficou devendo alguns ticks, tá, para o terceiro alvo dessa movimentação. Segundo alvo deu, né? Então tem maneiras, né, de você projetar isso daqui. Eu acabei pegando o maior, porque toda essa movimentação, né, ela teve rompimento, né, com bastante impulso, então era uma possibilidade aqui. Depois o preço volta, né, a subir, né, volta a subir até de maneira bem forte, né, depois dessa movimentação. A movimentação de alta ela não foi uma movimentação muito clara, né, tem hora que a gente tem melhor clareza, né, em uma movimentação, mas nem sempre, né, o mercado nos fornece, né, essa clareza. E aí ele veio subindo, né, aqui com alguns dojis, fez um pullback, deixou um fundo mais alto, renovou máxima. A partir daqui, né, você tem uma estrutura inicial de alta. Só que aqui é trabalhar a reversão, né, pessoal? É um contexto mais arriscado. Então tem o fundo mais alto e o preço renovou a estrutura de alta. E aí o teu primeiro gatilho operacional que você teria aqui para estar entrando, né, aqui contra a tendência é essa barra. É uma boa barra, olha quantas máximas ela reverte, tá? Então ela tem gatilho, ela reverte muitas barras, tá? Então ela é uma barra interessante. Ainda aqui na descida, você teve essa barra aqui com rompimento, depois você teve essa outra barra aqui com rompimento, e aqui mais uma barra ainda com rompimento. Barras com gatilho, tá, pessoal? E a barra inicial, né, que foi antes mesmo de ter o rompimento, tá? E aí o preço volta a subir, ficou alguns gatilhos operacionais de compra, né? Ganhou aqui um micro canal também de alta, deixou gatilho operacional aqui, deixou gatilho operacional aqui, deixou gatilho operacional aqui, todos eles pagaram alguns pontos. São momentos de micro canal, pessoal, são momentos de rompimento normalmente, né? Você vai ver gaps abertos, geralmente é um momento que tem um certo desequilíbrio no mercado. Você pode ver que você está vendo só barras de alta. Você não está vendo igual isso daqui, ó, duas de baixa, uma de alta, o preço quase não sai do lugar. Aqui tem deslocamento, tá? É diferente. Aqui ficou gaps abertos, tá? Durante essa movimentação de alta, tá? Acabou ficando mais alguns aqui, ó, tá? Gap aberto, que eu me refiro ao gap ao Brooks, tá? Para quem ainda não está acostumado com a metodologia, dá uma voltada nos vídeos. E aqui o preço chega na região do 61.8, tá? Por que, né, você está traçando isso daqui? Porque a princípio, o que você viu? Você viu uma perna de baixa fortíssima. Então, o que você pensa? Que pode chegar aqui no 38.2, voltar a cair no 50%, voltar a cair no 61.8, voltar a cair. Depois do 61.8, a queda por vezes é um pouco mais difícil, tá? Então, o preço trava. Aqui ele encontra aqui algumas dificuldades. A região do 61.8 não tem rompimento, não tem gap com essa região. Você tinha aqui a região do fechamento da VWAP do dia anterior e você tinha a MM200. Então você tinha 3 resistências para essa movimentação. Faz uma boa correção, volta, faz pullback, faz um topo duplo aqui mais baixo, né, e aí retoma para mais uma movimentação de alta. Né? Deixou um gatilho operacional de venda aqui, a favor, né, da movimentação, já que não renovou máxima, né, então a tua estrutura aqui é de baixa, você tem aqui essa big movimentação de baixa, você tem um topo mais baixo, tá? Porque essa movimentação aqui praticamente não deixou pivô, né? E aí, aqui você tem outro gatilho operacional, aqui outro gatilho operacional. Vejam que eu só estou marcando os gatilhos operacionais com rompimentos. Tá? Então eu preciso que a barra demonstre esse interesse para mim, para evitar que eu entre em lateralidade, como aconteceu aqui no começo do dia. Tá? Aqui ó, um gatilho operacional com barra contida, não deslocou. Aqui gatilho operacional com barra contida, sem deslocamento. Aqui gatilho operacional ó, com rompimento. Tá? Gatilho operacional com rompimento, pagou até a nossa POC, tá? Por volume. Aqui é um suporte, né, pessoal? Então não faça venda exatamente em cima de um suporte, principalmente, né,
se você observar esse tamanho aqui de rejeição, né? Porque essa barra aqui ela é praticamente verde daqui de baixo até aqui em cima. Então todo o pavio aqui foi comprado, né? Então demonstra rejeição a essa movimentação. Aqui alguns gatilhos sem deslocamento, né? Quase não tem deslocamento. Aqui tem um gatilho operacional de compra, né? Com vários rompimentos, né, pessoal? E aí ele acabou gerando mais um deslocamento. Então a ideia é vocês entrarem em gatilhos operacionais que tenham, né, amplo deslocamento, beleza? Então, para o dia de hoje era isso aqui no índice, tá? Vamos bater um papo rápido sobre o dólar, para ver se eu me mantenho ali dentro do nosso tempo. O dólar abriu num gap de baixa, né, o oposto do índice, e quando abre em gap de baixa, né, pessoal, com esse tipo de gap, normalmente, como eu falei ali, a gente liga o start para a possibilidade de quê? Né? De que seja um dia vendedor, né? Que o preço fale, por exemplo, aqui nos 50%, nos 30%, tá? Nos 70% da movimentação, 30%, 50%, 70%, né? Que ele faça mais ou menos isso daqui, né? Que ele volte a subir e continuidade, né, pessoal? Certo? Então a ideia, uma das ideias, né, quando a gente vê gap é isso, pensar que já teve um interesse. Ele abriu já aqui em cima da VWAP, né? Então já era uma região de suporte, tá? A região da VWAP do dia anterior. Então é um ponto relevante, né, que você precisa ter a devida atenção. E aí ele abre, né, aqui embaixo, mas fecha com uma barra de tendência. A primeira barra, barra 1, foi uma barra de tendência. A barra 2, ela rompe já inclusive a máxima, né, do fechamento do dia anterior, né, que era uma tendência de alta. Então ela mantém o preço com as médias alinhadas e direcionais. Tá? E aí o preço está aqui agora em um FAB 4 de compra, né, melhor do que o do índice, porque a MM200 está passando abaixo das médias, né? Então ela está dando suporte a essa movimentação. E aqui você teve já, né, o primeiro gatilho operacional, tá? Aqui nos 5 minutos. Então em frames menores, né, deu para antecipar um pouco isso daqui, tá? Então aqui você tem o primeiro gatilho operacional, aqui o segundo gatilho operacional. Isso aqui é modo rompimento, né? Vocês conseguem observar que aqui, né, o preço acaba deixando gap aberto, a modo rompimento. Isso aqui é desequilíbrio de mercado. O mercado ele está direcional, né? Não existe outro lado. Então você pensar em vender contra isso aqui é o maior absurdo que você pode pensar, né, na sua vida. Esse modo rompimento, né, se desenvolveu em um microcanal muito alto, muito forte, né? Então aqui é impulso, é a ideia de Spike and Channel, né, que é impulso e canal. E aí esse microcanal se desenvolve aqui para uma possibilidade de canal estreito, que é o que mais acontece, né? Quando passa a ter correções, a gente pode assistir correções de até 3 barras, né? Dentro dessa movimentação aqui você só tem uma barra negativa, outra barra. Então veja que barras negativas, né, normalmente são compradas, né, em canal estreito. Você vê poucas barras negativas e ampla continuidade. Então isso aqui indica ainda assim aceleração. Ficou vários gaps abertos, tá, durante essa movimentação. E aí o preço também aqui acabou dando alguns alvos, né? Acabou dando alguns alvos do micro, né? Que seria a ideia de você pegar o rompimento desse primeiro pivô aqui, ó, e aí você vem trazendo os alvos, primeiro, segundo e terceiro alvo, né? Aqui ele deu o terceiro alvo, deu uma consolidada, mas ainda assim, né, ele acabou gerando ainda um movimento ascendente, né? Dentro dessa lateralidade. Aqui ele acabou realizando um movimento de 3 puxadas, ó, mas que não foi tão relevante, né, para a movimentação. Por quê? Porque o preço acabou, né, mantendo fundos mais altos. Tá? Ele renovou somente esse fundo aqui, ó, que não é um fundo majoritário, né, não é um ponto, né, que você observe, nossa, corrigiu bastante. Né? Então ele é uma correção minoritária, né, o preço não conseguiu nem romper fundos anteriores. Então até então ele só apresentou correções minoritárias e vem, né, ainda em um canalzinho de alta aqui. Então se ele romper, ele ainda pode, né, se deslocar mais. Lembrando, né, que a gente havia conversado no vídeo anterior e também lá nos prints, né, da possibilidade de uma segunda perna no dólar. Né? Isso aqui foi a segunda perna, né, que você viu no dólar. Claro, ainda pode ter uma terceira, uma quarta, mas a princípio, né, pós o ED, né, que era aquela movimentação lá dos 60, né, que é essa movimentação aqui, que era um Nested Reds, a partir do momento que ele rompeu isso daqui, né, ele deu a possibilidade, né, de você pensar em mais uma perna. Ele abriu aqui e gerou, né, uma movimentação de alta fantástica. Fecha aqui em uma lateralidade, né, e o rompimento gera também a projeção dessa própria lateralidade aqui para cima. Aqui em cima tem um alvo, tá? Essa aqui eu coloquei no 60, tá? Eu falei que eu vou tentar ser mais breve nos vídeos para vocês. Mas aqui, pessoal, tem um ponto interessante que a gente precisava trabalhar, que era a questão de Fibonacci, né? Porque aqui, ó, ele deu o primeiro alvo, tá? De toda essa movimentação. Aqui foi o primeiro alvo, certo?
desse pivô aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho rompimento, né? Tem modo rompimento, e aí eu tenho uma lateralidade que pode levar a um novo modo rompimento, né? E lateralidades normalmente são modo rompimento, né? Pode gerar uma continuidade ainda dessa perna, tá? Rompeu, né? Aquela possibilidade de canal também, né? De canal de baixo, já tem rompimento, já tem gap, tá aqui no M60. E o segundo alvo dessa movimentação está exatamente ali, ó, tá? Onde está aquela linha vermelha, que é o nosso alarme ali. Então ali ainda é uma projeção de alvo, tá, para essa movimentação. E aí ele chega aqui nessa região de topos, tá? Que aí ele pode sentir, né, um pouco, porque aqui já é um ponto de inflexão bem maior, né? Aqui é um ponto de um swing gigantesco, tá? Não é mais um topo minoritário, né? A partir desse topo aqui ele acabou corrigindo bastante, a partir desse daqui também, mas aqui era uma lateralidade. Então fica, né, essa ideia de possibilidade de alvo ainda para amanhã. As médias estão direcionais, né, então aqui elas atuam como suporte, né, nesse contexto aqui elas atuam como suporte, em outro contexto, né, elas podem atuar como magnetos, tá? Depende do contexto, né? Deem uma olhada no vídeo de médias lá, que acaba sendo bem interessante você conhecer os contextos e formas e usos, né, como localizadores, como suporte, como resistência e como magnetos. Beleza, pessoal? Então era isso. O preço fecha em um range de lateralidade e o dólar só vai ficar interessante, né, a partir do momento que ele sair, né, desse range aqui. Aí você pode, né, minimamente projetar esse range para cima, né, que ele daria praticamente ali, ó, em confluência ali com o alvo de fibra que a gente havia marcado, né, e se ele romper para baixo também, você pode vir descendo a projeção, né, de 100% da lateralidade. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que tenham ido bem hoje. Se gostou do vídeo, né, se inscreva, curta, compartilha. Se você tem ideia, né, quer conhecer a ideia dos gatilhos, aqui quando a gente chegar a 3.000 inscritos eu vou disponibilizar, tá, via e-mail, né, para quem se inscrever lá no Instagram e mandar os dados. Quando a gente atingir 3.000 inscritos vai ser disponibilizado gratuitamente, tá, o Trade System para quem quiser testar por 30 dias. Beleza? Valeu, grande abraço, até mais.